de início de trabalho de um Flamengo que arrasou com o seu ano, aí a conta não é do Tite, a conta é da diretoria e do elenco. Você tem um momento técnico ruim, o Pedro, mais uma vez, que eu tentei insistir, e eu acho que faz sentido, mas não está respondendo. O Arrascaeta abaixo, os jogadores errando. O Tite foi uma decepção ontem. Não, acho que ele tem escolhas equivocadas. Só que se você pegar, o Guardiola tem escolha equivocada, não é comparação. O Mourinho tem escolha equivocada, o Renato tem escolha equivocada, o Abel tem escolha equivocada, a gente acabou de ver. Vamos falar. Aí não é boa vontade, aí talvez seja uma má vontade. O Tite aqui decepcionando, ó. Vocês que gostam de elogiar. Pô, o Tite é ruim. O Tite, pra mim, continua sendo, entre os brasileiros, o melhor treinador com folga. Salve, nação, saudações rubro-negras. Galera, separei aqui um corte do F90 falando aí da triste derrota do Mengão, né, cara, para o Grêmio de virada, né? Cara, é o seguinte, a culpa é de quem? Quem tem culpa nessa derrota? Pra mim, a culpa maior são dos jogadores, cara. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Gerson, Arrascaeta, Thiago Maia, Léo Pereira, Pablo. Pra mim, cara, muitos jogadores ontem não apresentou futebol. Os caras jogaram bem abaixo da média, então a culpa não é do Tite em si. O Tite poderia ter feito algo diferente? Poderia. Depois do corte aqui do Futebol 90, eu vou falar pra você o que eu vi do jogo e onde que eu acho que o Tite errou, tá bom? Só que agora quero dar os créditos de vídeo aqui para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para ajudar o nosso trabalho, tá bom, galera? Tudo que falam do Flamengo eu tento trazer aqui para você, na vitória e também na derrota, né? Vamos lá pro vídeo? Simbora. Uma área totalmente ali aberta, mas vai de cabeça, o Pedro matou, frente, o Pedro matou. Ainda é uma linha, é um momento de início de trabalho, de posicionamento. Você vai organizar. Esse Flamengo ainda tá muito, o que a gente não pode esquecer a temporada. O Flamengo, a temporada toda foi assim, com muita oscilação. Só queria mandar um abraço e um recado para Renato Portaluppi. Hoje pode ir pra praia, porque o que ele fez ontem, 3 que ele pôs, fizeram os gols, conseguiu amassar o Flamengo. Ontem foi o jogo com o Renato. Vai acompanhá-lo? Pra jogar o futebol, nós vamos. Ele joga sempre lá com o Marcelo. Sunguinha, Eu sou do futebol. Esse jogo fica querendo que eu seja. Sunguinha igual o Renato? Futebol, hoje é dia, Renato. Futebol hoje, irmão. Porque ontem você foi bem. E aí até no discurso eu gosto, Zé, que ele vira e fala assim, ó. E aí, aquele Flamengo de vocês, cara, Renato, olha, palmas pra você, porque foi o cara, pra mim, o personagem do jogo é o Renato. E lembra com a leitura ontem, dele, com o olhar. Pode falar. E lembra ontem a gente debatia aqui, né, que a pergunta era quem corre mais risco, se é o Flamengo com o Grêmio. Ou o Bragantino. O Bragantino. E a gente falava, o Grêmio a partir, não sei se o Bubu pontuou isso, apesar da sequência ruim, a temporada do Grêmio, se você parar pra ver que a recuperação pós-segunda divisão, ela dialoga muito pouco com a sequência ruim recente e dialoga muito mais. Pô, quando o Grêmio lança a mão de um Ferreirinha, do Ferreira ali no segundo tempo, porque tem muito do que o Tite não entendeu das substituições, teve que trocar o Pulgar, mas tem também as substituições do Renato, tem outro time jogando. As substituições do Renato funcionaram. Então, assim, não era uma baba do outro lado. E é a mesma coisa do Bragantino. O Atlético oscila. Mas é um time que ia se recuperar. Não é um time que tá cego, é um time que vai se fechar, que vai gerar dificuldade para o Red Bull Bragantino. Então, quando a gente fala do Botafogo, não é que, mas a gente quer que o Botafogo seja campeão. O campeonato está dizendo que não tem essa sequência, sabe? Não tem essa coisa do Flamengo. Né? O trabalho do Tite não é ruim, mas o trabalho que ele pegou é ruim. E a recuperação dele é muito... E é um curto espaço. Ele começa num conservador ali, Tite conservador semana passada, Tite conservador contra o Vasco é quem tem a bola no Vasco e Flamengo. Se você parar para ver os dois elencos, você imaginar que o Vasco ia ter a bola dentro do Maracanã. É verdade. Então, é um trabalho conservador. Sofreu no primeiro tempo, jogou no finalzinho do primeiro tempo, troca o segundo tempo, o Vasco pressiona, tem mais bola, tem 10 finalizações, aí ele entendeu. Troca pro Gerson, bota o Gabriel. A substituição que ele faz dá certo, ele tem a qualidade. 1-0. E aí se defende. Se defende porque o Vasco atacava. Então, não era um brilhantismo, mas ele entendeu que ele precisa ser conservador para atingir o primeiro objetivo, que é ficar entre os 4. Mas vai dar para esticar, alcançar no Botafogo? O campeonato tem sido isso aí. Tem sido essa oscilação de ontem do Flamengo. Aliás, o Flamengo é um time irregular no campeonato. E não é porque o Tite chegou e tinha dois bons retratos ali, que a coisa aí não, agora pegou o Tite, porque vai decolar, e quando fungar no cangote do Botafogo, o Botafogo não vai segurar. Ninguém fungou ainda. Sobre o Grêmio, o campeonato não é
Não é sobre a diferença de 7 pontos que não baixa. É sobre desempenho, também a diferença que ninguém consegue alcançar. É desempenho. Só mais um detalhe, a diferença permanece em 7 pontos, agora com vantagem pro Botafogo, ele tem um Pode jogo a abrir menos. 10. E, o William, ainda sobre o Grêmio de ontem, que eu falei da análise do Renato, achei muito interessante a declaração dele. Eu não fui jogar de igual para igual com o Flamengo no primeiro tempo, que também seria loucura, porque se o Flamengo encaixa um jogo, eu tomo sacola. Só que o que acontece? Ele se segurou. Com 20 do segundo tempo, ele falou, agora eu vou botar o time lá na frente. E ele bota a molecada. O Grêmio tem bons jogadores e tem uma safra muito interessante. E aí, com muita velocidade, aconteceu o que aconteceu. O Zé observou bem e é isso mesmo. Era um Flamengo todo dentro da sua área e tomando totó, cara. O Flamengo estava dentro da sua área, do meio campo para trás, vamos colocar assim. Quando estava ganhando e quando já tinha tomado a virada. Ele permanecia na mesma postura, mesmo com as substituições, a mesma postura e porque também é o trabalho do Tite. O Tite gosta de ir lá, machuca. Quem pode falar do trabalho do Tite é o Rodrigo Bueno, porque ele começou dizendo que ia dar ruim, depois ele se empolgou, é verdade. dizendo que agora vai apertar o Botafogo, olha com o Tite, né? E eu queria saber... Rodrigo Bueno ontem me pareceu que estava confiante. Estava muito Red Bull, confiante. Bragantino e Flamengo iam dar um calor. Pós-primeira derrota de Tite, qual a sua análise, por favor? Não, eu tenho todo o direito de mudar de opinião a cada dia. Primeiro que eu estou do lado da incoerência nesse programa. Exatamente. E depois que o Essa Tite muleta é abriu boa, o né? precedente, E o programa entendeu? pede essa dinâmica, né, Bubu? O Tite foi o cara que abriu esse precedente, que você pode falar uma coisa e um pouquinho depois você fala outra. rapaz, o Tite entrou na Aí cabeça você do fala que é cara. ajuste de datas e tal. Acontece. Ontem, na hora que a gente montou o campinho aqui, né, eu até perguntei, puxa, mas o Gerson de ponta direita ali e tal... Falei, se fosse um outro treinador, eu ia falar que era professor Pardal. Mas há uma boa vontade geral com o Tite, de muita gente, né? Que, assim, Talvez porque ele seja assim bom, como né? o Dorival, né? Pensou nisso? Não, tá bom. Mas ontem, por exemplo, o Renato Gaúcho, que muita gente acha que não é técnico, que só fica montado em cima do auxiliar e não sei o que é boleirão e tal. Ontem, no Sul, eu vi comentaristas dizendo que o Renato deu um nó tático no Tite. Tite é gaúcho, né? Como na escola grande e famosa Escola Gaúcha de Treinadores, né? O Tite parece que tá aqui no céu, o Renato Gaúcho tá no inferno, né? E ontem, o Renato, com as suas substituições, né, engoliu o Flamengo do Tite. E é engraçado, né? Eu vendo os comentários assim, pô, entrou o Bruno Henrique, o Gabigol e o Flamengo piorou. As substituições do Tite pioraram o Flamengo. Se você faz uma análise do time, e que tá por um processo de transição e renovação, entra cara cascudo lá, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, que fez uma partida ruim. Então, você coloca um trio desse, você acha que vai piorar? Então, mas Se o Tite você não o jogo colocava? mostrou isso, né? O jogo Mas eu acabou acho que mostrando eu isso. acho que Não, colocar. e as Piora substituições nessa. do Renato, imagina se fosse o contrário. O Tite, o técnico do Grêmio, o Renato, técnico do Flamengo, que era até outro dia, o Tite com um elenco pior, desfalcado, sem o Soares, mexe no time, vira o jogo. Imagina porque a gente já tá falando do Tite aqui, é um mestre, é um gênio. É o rei da prancheta, nossa, é o Titez, é impressionante. Botou o Renato Gaúcho no bolso, não sei o que tal. Ontem não foi assim. E como bem lembrou o companheiro, amigo, colega, né, parceiro, brother, camarada, que sei lá o que mais que é, o Pedro. Aí é com você. Aí, nova fase. Contra o Vasco também o Tite teve mais sorte que juízo. Não. Então, assim... O gol nasce da troca dele. Tá bom, Como no jogo contra o mas Cruzeiro. o Vasco poderia ou talvez merecesse uma Poderia, sorte melhor. poderia. E a diferença do elenco do Vasco, o que o Flamengo busca na tabela e que o Vasco compete, são coisas Mas bem você não acha que o desenho contra o Cruzeiro e contra o Vasco, você ser conservador e você se valer de... Também tem a ver que é um início de trabalho de uma herança de um time bagunçado? Então, o adianta ele querer Gabigol, por chegar lá- exemplo, entrar e não render bem, justifica o Gabigol ser reserva. Ele não tá no Essa melhor culpa ano, não na é do melhor Tite. forma e tal. Essa culpa Não, não o é do Tite só Tite. manteve isso, tal, mas colocou, não funcionou. E ele tem nas mãos o melhor elenco da América do Sul. Então, se o Tite como para muita gente, eu aceito a opinião de todo mundo, o melhor técnico brasileiro de longe, e ele tem o melhor elenco da América do Sul, entendeu? É o tipo de coisa que decepciona. Ele enfrentar um Grêmio desfalcado... Terceiro jogo em uma semana. Não, tá o bom. trabalho do Renato tem anos. Mas foi Calma aí, o Bubu. terceiro jogo, ele não conseguiu, acho que agora nessa sequência, ele não conseguiu. A própria entrevista dele, ele fala, é um processo de conhecimento. Não dá pra comparar um trabalho de anos do Terceiro Renato jogo. com um trabalho de 3 jogos do Tite e falar que a ADC... O que acontece é o seguinte, o Tite, você falou assim, tem muito boa vontade com o Tite. Parece que quem elogia... E eu elogio o Tite, eu gosto do Tite. Se você falar de boa vontade, vou puxar aqui. Eu tenho boa vontade com o Tite. Eu acho que o problema é ter boa vontade com gente incompetente. Boa vontade com gente Quem é competente, incompetente? pra mim, tem muita. A gente pode escolher. Não dá pra ter boa vontade com o trabalho do Barbieri no início do ano.
Não dá para ter boa vontade, insistir em boa vontade. Trabalho de São Paulo no Flamengo. Ter boa vontade com trabalho ruim, aí eu acho que é um problema. Agora, boa vontade com um cara competente, que vocês pegam no primeiro jogo. O cara virou e falou, essa formação aqui não deu certo, eu vou trocar. E exatamente a leitura que ele faz, ele trocou e saiu o gol. O Vasco tá dando um calor aqui, eu vou trocar aqui, porque se o Gabigol não tá podendo render 90, eu vou botar ele no espaço de tempo que tem, ele vai atacar por aqui, eu vou trazer o Gerson pra cá e gol. Eu acho que esse cara sabe um pouquinho de bola. Nesses dois jogos ele foi competente. Ontem ele foi incompetente. E tá tudo bem, porque é o terceiro jogo em uma semana. E eu não acho ontem que ele foi só incompetente. O que eu acho é o seguinte, eu não entendi a saída do Pulgar. O Pulgar é um pilar desse time com qualquer treinador esse ano. Ele tira, e ele explica depois que o Pulgar tinha uma virose, que não tinha como continuar no segundo tempo. Tudo bem. O que eu acho é, quando ele puxa o Gerson para a linha de volante, eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro porque a gente está o ano inteiro falando que o Gerson na linha de volante vira outro jogador. Ele não combate, ele não ataca, ele não recupera, ele é passivo. O Gerson é com bola da linha de meio para frente. Mas professor, o problema do Tite não foi botar o Gerson na ponta direita ontem. Tanto é que o Gerson na ponta direita, quando ele abre o Gerson contra o Cruzeiro, funciona. O problema foi quando ele recua o Gerson. O que eu acho é, você tem um Flamengo, no primeiro tempo, o time que não era bom, aí ele se fecha. O Flamengo é melhor no primeiro tempo. Ele se fecha, ele tem uma escapada de Cebolinha, quer ir, aí você tem um elenco melhor, uma qualidade, você faz 1-0, você vai para o intervalo. O segundo tempo tem uma combinação de um Gerson, num posicionamento que eu acho que o Tite se equivocou, e tá tudo bem. Terceiro jogo tem a semana. Ele se equivocou. Se você quer entrar na comparação com o Renato, só dos últimos 3 jogos do Renato dá você pegar uma lista de equívocos. Não é questão de ser melhor ou pior, mas é que não tem essa coisa, uma decepção. Ele se equivocou ali, ponto 1. Aí você pega um Flamengo. A fase técnica de alguns dos principais jogadores é ruim. Ele fez o que ele poderia. Eu vou tentar agora aqui então, com o Bruno e com o Gabriel, dar gás, porque eu quero tentar sufocar. E não vai. Saída não foi boa com o Pablo, que ele gosta, o Tite gosta do Pablo. Vocês do Pablo não é? Então, Cebolinha assim, ficou legal você ali. tem uma combinação de início de trabalho de um Flamengo que arrasou com o seu ano, aí a conta não é do Tite, a conta é da diretoria e do elenco. Você tem um momento técnico ruim, o Pedro, mais uma vez, que eu tentei insistir, e eu acho que faz sentido, mas não está respondendo. Um Arrascaeta abaixo, os jogadores errando. O Tite foi uma decepção ontem. Não, acho que ele tem escolhas equivocadas. Só que se você pegar, o Guardiola tem escolha equivocada, não é comparação. O Mourinho tem escolha equivocada, o Renato tem escolha equivocada, o Abel tem escolha equivocada, a gente acabou de ver. Vamos falar. Aí não é boa vontade, aí talvez seja uma má vontade. O Tite aqui decepcionando, ó. Vocês que gostam de elogiar. O Tite é ruim. O Tite, para mim, continua sendo, entre os brasileiros, o melhor treinador com folga. O que ele vai fazer com esse elenco, a gente vai poder debater daqui a 6 meses. Há 1 ano. O que o trabalho dele vai dizer. Agora, por causa de ontem, falar, esse pessoal tem boa vontade com o Tite. Eu tô comentando o jogo de ontem, né? Me chamaram pra comentar o Grêmio e Flamengo, né? Não, assim como eu comentei sobre o Beraldo, eu comentei o São Paulo e Palmeiras 5-0. Vamos com gols da mas vitória do eu Galo. acho que a questão é essa. Acabou Pode aqui, vamos criticar. lá. Muito bem, galera. O que eu acho que aconteceu ontem no jogo? O resultado poderia ter sido outro? Poderia. Cara, eu acho que o Tite não tem culpa sozinho na derrota. Tem um dedinho dele ali na derrota, porque na hora que ele tira o Pablo e ele recua o Thiago Maia e ele coloca o Mateuzinho, eu acho que ele poderia ter feito diferente, porque ele improvisou 2 posições em uma substituição. E estas improvisações, cara, nunca dão certo, né? Se ele faz o beabá, o feijão com arroz, como a gente gosta de falar, talvez o Flamengo teria saído com a vitória ou até mesmo com o empate. Se ele tira o Pablo e coloca o Rodrigo Caio, e se o Rodrigo Caio falhasse, né, e o Flamengo perdesse o jogo, ninguém estaria aqui falando que o Tite errou. Iriam pôr culpa no Rodrigo Caio, por exemplo, né? Então, assim, se ele coloca o Rodrigo Caio no lugar do Pablo e ele deixa o Thiago Maia na posição dele, o meio-campo seria melhor, né? A partir do momento que ele mexeu errado, o time do Flamengo ficou igual barata tonta, né, cara? Ficou assistindo o Grêmio jogar, né? Daí o Grêmio virou o jogo e fez o 3-1. Depois o Flamengo ainda conseguiu na jogada de falta, o Everton Ribeiro cobrando falta e o gol do Luiz Araújo, né? Pena, né, galera, que nós perdemos esse jogo, né? A culpa é só do Tite? Não, eu não tô aqui culpando o Tite. Acho que o Flamengo jogou muito mal por causa dos seus jogadores. O Bruno Henrique entrou, falhou, tocou errado, né? Deu o contra-ataque para o Grêmio, a defesa do Flamengo igual barata tonta, correndo para lá e para cá, ninguém marcava ninguém. O Grêmio vai e faz o gol de empate. Depois, 5 minutos depois, com essa mexida do Tite, o Grêmio vira o jogo. Daí depois faz o 3-1, em 10 minutos o Grêmio fez 3 gols. Daí já era, né, cara? O Flamengo até reagiu com um gol do Luiz Araújo, com uma bela cobrança de falta do Everton Ribeiro.
Só que o Everton Ribeiro errou muitos passes no jogo, o Gabigol não apareceu, o Pedro no primeiro tempo não apareceu, o Arrascaeta sumido, não apareceu. Alguém procure o Arrascaeta, porque, ó, o cara sumiu, hein? Bruno Henrique entrou mal. Cara, a maioria dos jogadores jogaram mal, né, cara? A nossa defesa sem o Fabrício Bruno perde muito, né? Ele tem muita velocidade, marca bem. O Eric Pulgar, a partir do momento que ele deixa o campo no intervalo, o meio-campo fica desprotegido. Ou seja, galera, Eric Pulgar e Fabrício Bruno fazem muita falta no sistema defensivo, né? Esses caras não podem sair do Flamengo. Ontem o Tite falou, né, que tirou o Eric Pulgar porque ele teve uma virose, né? Não estava bem. Foi até medicado depois do jogo, né? Mas é isso, cara. A culpa não é só do Tite, a culpa são dos jogadores, porque desde o começo do ano, esses jogadores vêm passando esse tipo de situação, constrangimento, né? É vergonha perder para o Grêmio lá na casa do Grêmio? Não, não é. Só que a vergonha é você estar vencendo o jogo e em 10 minutos tomar 3 gols, cara. Isso sim é vergonha, né? Beleza, galera? É isso. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Fui.